nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. E você que está aí acompanhando as séries de estudos da irmã Claudete, na quinta-feira que vem, ela vai estar aqui novamente ao vivo com você, compartilhando aquilo que Deus tem falado ao coração dela. Nós tivemos aí, acho que uma quinta ou duas, né, sem fazer a live. Nos despedimos na última live, falando, né, que seria depois que a Manuzinha nascesse, né? Mas Deus tocou no nosso coração, comentou, né, sobre a gente estar trazendo a palavra sem ser estudos, mas a palavra de Deus. Então nós vamos compartilhar o coração. Essas lives de quinta que eu estarei fazendo até o nascimento da Manuzinha, será este o título, Compartilhando o Coração. E eu quero compartilhar o que com vocês? Aquilo que Deus tem falado ao meu coração, aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Então, se você deseja receber algo de Deus nesta tarde de quinta-feira, se você deseja ouvir aquilo que Deus quer falar ao teu coração, assim como Ele tem falado ao meu, eu te convido a estar comigo nesta quinta, né? E depois na próxima, na outra daqui 15 dias, né? A cada 15 dias, eu tenho certeza que Deus vai estar falando ao teu coração como Ele tem falado ao meu. Então, já convido você a compartilhar essa live, enviar para os seus contatos, para aquelas pessoas que você também deseja abençoar através da palavra de Deus. Nós temos esse objetivo aqui, de levar até você aquilo que a palavra de Deus ela nos fala, aquilo que a palavra de Deus nos retrata, aquilo que a palavra de Deus quer anunciar aos nossos corações. Então, essa é uma oportunidade, né? Através das lives, através da live dos cultos também, que tem nas terças, nos domingos, é a sua oportunidade de ouvir aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor deseja falar nesse tempo aos corações. Então, eu convido você a estar comigo nesta tarde, para juntos aprendermos aquilo que o Senhor Ele quer ministrar ao nosso coração. Você talvez está aí em casa, ou vai assistir depois à noite, ou vai assistir quando for para o YouTube essa mensagem. Eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Então, compartilha com os teus amigos, manda no WhatsApp, compartilha no Facebook, compartilha no Instagram, envia no direct, para que outras pessoas também possam ser abençoadas através desta palavra, tá certo? Então vamos aqui a nossa palavra de hoje no livro de Mateus, o capítulo 15 do livro de Mateus, o versículo 21, aonde vai contar sobre a mulher cananeia. Então, como eu disse, compartilhando o coração é isso, é aquilo que Deus tem falado comigo, aquilo que eu tenho ouvido, né, diretamente do coração dele, eu quero compartilhar com você nesta tarde. Não serão estudos, né, serão palavras que vão falar ao teu coração como tem falado ao meu. Então aqui diz assim, ó, a mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Mas Jesus, então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé.
faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Então aqui nós vamos aprender hoje sobre uma mulher que teve uma fé ousada. Uma fé de ousadia, uma fé que chamou a atenção de Deus, a atenção de Jesus para ela, ao ponto dele dizer no final, né? Ó mulher, grande é a tua fé. Então nós vamos falar sobre uma grande fé. E como eu e você podemos ter essa grande fé? Como que nós vamos ter esta grande fé num momento de crise, num momento de dificuldade, num momento onde tudo diz não, né? Quando tudo diz não ao nosso redor, quando tudo parece contrário àquilo que muitas vezes a palavra de Deus nos ensina. Então, eu fiz algumas anotações aqui que dizem assim, ó, ter uma grande fé nos leva a tê-la testada. A nossa fé é grande, então o Senhor vai testar. Se a sua fé ela é grande, o Senhor vai testar. E qual é o teste de fé? Sendo que a Bíblia diz que eu posso ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Pequena. Mas existem situações na nossa vida que requerem que a nossa fé seja testada, né? Que a nossa fé seja grande, como a dessa mulher aqui. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz, ó mulher, grande é a tua fé. Por que chamou tanta atenção de Jesus a fé dessa mulher? Porque ela agiu de forma diferente. E nós vamos aprender isso hoje, nessa tarde, através desta mulher. A fé desta mulher sobreviveu a 5 exigências de fé. 5 exigências de fé que nós vamos aprender hoje. Que eu e você possamos nos alimentar dessa palavra e que nós também possamos passar por essas exigências de fé, para que a gente não venha esmurecer, para que a gente não venha desanimar, para que a gente não venha retroceder. A nossa fé deve ser provada e testada para se tornar uma grande fé. Primeira coisa, a Bíblia diz aqui no versículo 22, eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela não disse assim, minha filha está endemoniada. Minha filha está passando por uma doença, minha filha está sofrendo. Não. Ela diz, minha filha está horrivelmente. Quer dizer que ela estava sofrendo muito. Era um problema muito grande o que a filha desta mulher estava passando. Além de estar endemoniada, ela ainda diz aqui, ó, minha filha está horrivelmente. Então, muitas vezes a nossa bênção, aquilo que nós pedimos ao Senhor, aquilo que nós oramos, clamamos, ela vem acompanhada de situações adversas. Muitas vezes a nossa bênção ela vem nas asas da adversidade. Muitas vezes aquilo que nós queremos tanto do Senhor e pedimos tanto, vem carregado de coisas, como diz aqui, horrivelmente. Né? Vem carregado de uma adversidade. Talvez aquilo que você tem clamado, que você tem pedido, muitas vezes você até pensa assim, eu tenho orado, eu tenho clamado, e ao invés das coisas melhorarem, elas estão piorando. Muitas vezes nós nos encontramos assim, numa situação horrível, horrivelmente, seja na família, seja no campo espiritual, seja no campo material, né? Talvez você tenha lutado, tem lutado até mesmo para sobreviver, financeiramente falando, né? Nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia. Talvez você olhe para o seu corpo, para o seu estado, e o que você tem é medo. O que você sente é medo, porque você sabe que se você talvez pegar esse vírus ou se algo acontecer com alguém da sua família, você então já passa a ter medo e a temer o dia mau. Então, eu digo para você, a nossa fé,
ela passa por testes de fé. E um desses testes é o teste da adversidade. A adversidade é algo que vem para todos nós. O dia mau, ele vem para todos nós. O dia da adversidade, ele chega. E ele chegou para essa mulher aqui, cananeia. A Bíblia não diz nem o nome dela, mas diz que ela não fazia parte, né, daqueles que mereciam receber a bênção do Senhor. A Bíblia diz assim: eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava. Então, ela estava clamando. E ela diz: minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, ela diz: eu preciso de uma bênção. E essa bênção que ela precisa, ela vinha carregada de uma adversidade. E aí eu pergunto para você: que tipo de adversidade você está enfrentando? Que tipo de adversidade você está enfrentando na sua vida? Para pensar. É algo que para você, aos seus olhos, muitas vezes parece algo impossível, algo que não tem como acontecer, algo talvez que você já pensou assim: não, aqui acabou. Aqui realmente eu coloco nessa história, eu coloco nesse casamento, eu coloco nesse noivado, nesse namoro, eu coloco neste emprego, eu coloco nessa situação um ponto final. Porque aqui não tem mais o que se fazer. Aqui não tem mais uma solução a se tomar. Essa mulher, ela estava dessa forma. Tanto é que ela foi clamar, ela foi atrás de um recurso, ela rogava, dizendo, ela clamava: tem compaixão de mim. Mas às vezes a adversidade que você está enfrentando faz com que você nem clame mais. Faz com que você não tenha mais nenhuma atitude. E aí eu te faço uma pergunta: qual é a adversidade que você está enfrentando? E o que ela tem provocado em você? Essa adversidade tem provocado em você o quê? Mais fé? Mais oração? Mais busca? Mais leitura da palavra? Mais motivação para lutar, para seguir em frente? Ou infelizmente tem causado em você medo, frustração, vontade de desistir, de desanimar? Já está talvez desanimado, pensando assim que ir até a igreja ou ir até a casa de Deus já não resolve mais. Tem talvez se alimentado só de coisas que te deixam mais para baixo, ao invés de se alimentar da palavra, da oração, de louvores. Então, nós precisamos entender: a adversidade, ela vem. Mas o que ela provoca em nós? Nessa mulher, a adversidade provocou nela o quê? Ir até Jesus. Não importando que ela não fazia parte daqueles que mereciam a bênção ou não. Não importando se ela era da cidade de Jesus. Não importando se iam rir dela. Não importando nada. Ela não olhou para a circunstância. Ela não olhou. A adversidade provocou nela o desejo de ir atrás do recurso. Então, a adversidade, ela tem que provocar em nós a diferença. A adversidade tem que provocar em nós a nossa fé de forma ousada. A nossa fé de forma que a gente vai orar, a gente vai clamar, a gente não vai recuar, a gente não vai desistir. Então, essa pergunta eu faço e deixo para você. Para pensar. Qual é a minha adversidade? E o que ela tem provocado em mim? Ela tem feito eu me aproximar mais de Deus, que deveria, né? Ou ela tem feito eu pensar em desistir, em desanimar, em abandonar tudo e desistir? A Bíblia fala mais. Nossa palavra hoje diz assim: uma grande fé resiste ao teste da oração sem resposta. Por quê? Essa mulher, se você for ver aqui, a Bíblia diz que ela vinha clamando
Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aqui diz assim, ele, porém, não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede essa mulher que vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então, ele respondeu. Mas a resposta dele é a seguinte, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aí eu te faço uma pergunta. Ela vinha clamando atrás deles, ela vinha pedindo. Ele, porém, não lhe respondeu. E quando ele respondeu, eu tenho certeza que a resposta não era aquilo que ela esperava. Como você age quando você tem orado, tem pedido e parece que os céus estão de bronze, né? São de bronze. Parece que a nossa oração não passa do teto. Qual é a sua reação? Ah, Deus não me escuta. Ah, realmente o Senhor não quer mais me abençoar. Ah, não, eu já tenho orado há tanto tempo e eu não vejo resposta, então Deus não vai fazer isso que eu quero. E desiste e vai embora? Ou você continua ali, clamando insistentemente, batendo naquela porta até que ela se abra? Não existe coisa, eu acho que uma das coisas piores da caminhada cristã e de teste da nossa fé é a oração não respondida. É o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, muitas vezes, ele nos paralisa, porque nós pensamos assim, bom, eu estou orando, eu estou fazendo a minha parte, o Senhor está em silêncio, então não há o que eu possa fazer. Ah, sim, você deve continuar. Mesmo que ele está em silêncio, ele está trabalhando. Mesmo em silêncio, ele está ali agindo por você, cuidando de você, cuidando da sua casa, cuidando do seu casamento, cuidando daquilo que é mais precioso para você. Mas você não pode desistir. Você não pode desistir. Não há nada mais angustiante do que orar e sentir como se estivesse falando com o teto. O silêncio do céu nos prova. É no silêncio que nossa fé é provada. É no silêncio de Deus, é no silêncio de Deus que a minha fé, que a sua fé é provada. Será que a gente está com Ele só por aquilo que Ele pode dar? Ou a gente está com Ele de qualquer forma? Deus fazendo ou não fazendo, Ele é o meu Deus. Você tem que parar e pensar nisso. Mas eu estou orando, eu estou tantos anos na igreja e mesmo assim a resposta não vem. Mas você não pode desistir. Você não pode desistir, você tem que continuar clamando. Você tem que continuar pedindo. Você tem que continuar. E veja que os discípulos, eles dizem assim, ó, versículo 23. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Em outras palavras, os discípulos diziam assim, ó, despede essa mulher, ela está incomodando. Ela já está nos incomodando aqui, falando e gritando. Despede ela. Como você resistiria ao teste da indiferença? É mais um teste de fé. Você está ali, você está fazendo a sua parte e as pessoas à sua volta te tratam de forma indiferente. Os discípulos viam ela como um problema, né? Que eles não tinham vontade de lidar. Não só o silêncio dos céus nos prova, mas a indiferença também. Ela também nos prova, né? Ela estava ali com todo o coração, mas os discípulos viam ela como um problema. Manda essa mulher embora, Jesus. Diga para ela que não. Manda ela embora. Mas ela continuou. Muitas vezes nós passamos por situações assim que são testes à nossa fé. Mas nós temos que continuar. Temos que continuar. Porque o Senhor te conhece. Ele sabe qual que é a tua dificuldade.
Ele conhece você. Se você tem uma necessidade, não desanime, porque Ele te entende e Ele se importa e Ele está à procura de pessoas como essa mulher. Agora, uma grande fé resiste ao teste da humildade. Ela foi humilde. Ela foi humilde. Você já pensou, você vir clamando, você vir com problema, você vir com adversidade e você dizer: filho de Davi, socorre-me. Eu só tenho o Senhor, eu não tenho outro Deus a quem clamar. Me ajuda. E Ele olhar para você. Quando Ele resolve parar e te responder, porque até então Ele não tinha respondido ela. Quando Ele resolve parar e responder, Ele diz... Versículo 26. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Isso é uma resposta que você espera de Jesus? Será que você e eu se coloca no lugar dessa mulher, sofrendo, passando por uma adversidade? Será que nós estaríamos preparados para ouvir isso dele? Será que nós estaríamos preparados? Às vezes, se um irmão da igreja não dá paz, a gente já fica bravo. A gente já pensa em não ir mais no culto. Que dirá o próprio Jesus dizendo para você: ó, não é bom eu pegar o que eu tenho aqui para lançá-lo para os cachorrinhos. Como se ela e o povo dela e da onde ela viesse se retratasse isso. Muitas vezes nós não estamos preparados para uma resposta dessa de Jesus. A gente quer sempre que Ele diga sim. A gente quer sempre estar pronto sempre para ouvir o sim de Deus. Mas o não de Deus, o não dele muitas vezes nos entristece. E aqui Ele nem disse não, né? Ele só respondeu de uma forma que provavelmente deixaríamos nós entristecidos. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu faço mais essa pergunta para você. O que você faria numa situação dessa? Que atitude você tomaria? Você seria humilde? Porque a Bíblia diz que Deus ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Essa mulher passou por vários testes, inclusive esse. Será que eu e você teríamos humildade de continuar ali, dizendo aquilo que ela disse? Ou será que a gente, com essa resposta dura, né, com essa resposta seca, a gente continuaria ali ou a gente viraria as costas e dizia: tá bom então, não vou mais lhe incomodar. Então, deixa minha filha sofrendo. Ou você tomaria uma atitude como essa mulher tomou? Por isso que eu perguntei no começo, qual é a sua adversidade? E o que ela tem causado em você? Porque muitas vezes a adversidade tem nos paralisado. Mas na situação dessa mulher foi diferente. Aqui diz assim: ela contudo replicou, ela respondeu: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então ela disse assim, em outras palavras: sim, Senhor, tudo bem, mas nem que seja migalhas, eu quero. Nem que o que o Senhor tem para me oferecer sejam migalhas, eu quero. Porque ela estava ali, desesperada. E ela sabia que a solução era Jesus. Ela sabia que o milagre que ela precisava viria de Jesus. O seu milagre para te livrar desta adversidade, ele não vem de homens. Ele não vem da política, ele não vem de uma vacina, ele não vem de nada disso. Ele vem de Jesus. E muitas vezes a nossa fé, como a dessa mulher, ela é testada. Muitas vezes a nossa fé, como a dessa mulher, ela passa por testes. E a nossa atitude
em relação a esses testes fazem toda a diferença. Veja você que Jesus, ele não disse assim, ó, não vou fazer, não vou curar tua filha, não vou libertar tua filha. Não. Ele ficou testando ela para ver até onde a perseverança dela iria. O Senhor não disse não para você. Muitas vezes, eu e você colocamos um ponto final numa situação na nossa vida, aonde Deus ainda está trabalhando, aonde Deus ainda está fazendo, e nós colocamos um não. Enquanto você não tiver um não de Deus, enquanto o Senhor não falar para você assim, ó, não luta mais por esse casamento, não luta mais por esse filho, não lute mais por esta pessoa, não há cura para você. Enquanto ele não te disser não, continue clamando. Continue clamando. Continue pedindo. Continue dizendo, Senhor, eu estou aqui. Socorre-me. Como essa mulher fez. E mesmo que a resposta dele não seja aquilo que você quer, você ainda pode falar com ele. Você ainda pode dizer, Senhor, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Mesmo que sejam migalhas, eu sei que as tuas migalhas são tudo. Você entende isso? O Senhor, ele espera que nós venhamos desistir, desanimar, ir embora chateados? Ou ele espera que nós venhamos continuar clamando, pedindo, perseverando na oração, perseverando na busca, perseverando naquilo que ele colocou no nosso coração? Essa mulher da palavra de hoje, ela não desistiu. Enquanto ela não ouviu de Jesus a palavra não vou fazer, ela continuou ali. Porque ela sabia que a solução do seu problema viria dele. Viria dele. Seja qual for a nossa necessidade, seja qual for o nosso problema, nós precisamos ir até Jesus. O que você tem dado, talvez como um fim na sua vida, que Deus ainda não deu. Talvez você já decretou o fim do casamento, da família, mas Deus ainda não disse que é o fim. E enquanto Ele não disser, é porque não acabou. Enquanto ele não disser que não, enquanto ele não disser que acabou, é porque ainda não acabou. E muitas vezes nós dizemos para nós mesmos ou para a situação, não tem mais jeito, mas o Senhor está trabalhando. Ele continua ali trabalhando. Ele continua abrindo caminhos no deserto para nós. Ele continua nos levando ao centro da sua vontade. Eu me lembro que um tempo atrás, há uns anos atrás, eu compartilhei essa palavra e no final a gente fez uma oração para as pessoas que já tinham dito um não, colocado um ponto final em algo na sua vida. Eu lembro que era um chá para mulheres e muitas ali já tinham dito não para a maternidade, porque os anos haviam passado e elas já não acreditavam mais que poderiam gestar novamente. E a gente orou, né? Eu lembro que foi um chá, acho que no mês de março, no mês das mulheres. E depois, no mês das mães, em maio, muitas vieram testemunhar. Olha, eu tinha dado um basta já. Eu já não acreditava mais que eu poderia ser mãe. E com essa palavra que você trouxe, falando sobre que Deus ainda continua trabalhando, eu comecei de novo, voltei a sonhar. E hoje eu estou esperando um bebê. Então, muitas vezes eu e você que dizemos que não. Muitas vezes é eu e você que colocamos um ponto final em situações na nossa vida que o Senhor não colocou, que o Senhor não disse acabou. E enquanto o Senhor não disser que acabou, não acabou. Enquanto Ele não disser acabou, não tem mais jeito, Jesus Ele faz e Ele continua fazendo. E Ele ainda é o mesmo. Ele continua trabalhando. Ele continua agindo. Ele continua
a fazer coisas que eu e você talvez já tínhamos desistido. Mas nós precisamos entender que a nossa fé, ela vai passar por testes. E depois da nossa fé ser provada e aprovada, nós receberemos o milagre. Nós receberemos aquilo pelo qual nós temos clamado. Mas não pare, porque talvez você pense que a sua oração não está sendo ouvida, porque o Senhor está em silêncio. Não pare pela adversidade, não pare, muitas vezes pela resposta de Deus não ser aquilo que você esperava. Não pare com aqueles que rejeitam a sua fé. Não pare nos problemas, seja qual for a tua necessidade. Se você não ouviu ainda de Deus, eu não vou fazer. Continue clamando. Porque no final, eu e você, quando nós temos a nossa fé provada e aprovada, nós vamos poder ouvir o que essa mulher ouviu. Porque ela argumentou com Jesus, ela não aceitou aquela resposta e foi embora chorando, magoada, né? Porque talvez essa seria a nossa atitude. Ouvir uma resposta assim de Jesus, provavelmente nós voltaríamos para casa e diríamos: nunca mais vou lá naquela igreja. Nunca mais eu vou lá procurar esse Jesus. Porque muitas vezes a palavra de Deus, ela vai nos confrontar. Ela vai ir direto àquilo que nós não queríamos ouvir. Mas o Senhor sabe aquilo que nós precisamos ouvir. E foi assim com essa mulher. Mas ela não desistiu. Ela continuou. E ela disse: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E olha o que Jesus disse. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Você consegue entender? Se ela tivesse desistido, e se ela tivesse ido embora por causa da resposta que Jesus deu, e se ela tivesse parado porque os discípulos eram contra ela estar ali, e se ela tivesse vergonha de continuar clamando, mesmo com Jesus em silêncio e caminhando ainda, seguindo em frente, e se ela tivesse pensado assim: eu nunca mais procuro esse Jesus, me comparando a cachorrinhos? Não. Aí está a chave de uma fé que resiste aos testes. Não desistir. Ela não desistiu. E você? O que você vai fazer com essa adversidade? Vai desistir? Vai desistir porque o Senhor está em silêncio? Vai desistir porque aquilo que você queria ouvir, você ainda não ouviu? Vai desistir porque pessoas estão contra você? Porque os céus estão como de bronze? Não. Nós vamos continuar. Nós vamos continuar seguindo em frente, clamando: Senhor, socorre-me, até Ele parar e nos atender. E quando nós tomamos essa atitude, nós podemos ouvir da boca do Senhor como esta mulher: grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. A filha dela ficou sã. Então isso é muito importante. Nós continuarmos, embora haja adversidades. Nós continuarmos, embora no nosso pensamento a gente pense assim: não, mas não tem mais o que fazer, é o fim. Enquanto o Senhor não disse que acabou, é porque não acabou. Enquanto ele não dissesse: ó, acabou, aqui acabou o seu tempo, não é mais teu lugar aqui, é porque não acabou. E eu quero dizer algo para você que é uma experiência pessoal minha. Muitas vezes a gente acha: não, aqui não é mais meu lugar, e sai, né? E sai. Mas o Senhor nos traz de volta. Nos traz de volta. Muitas vezes nós saímos do centro da vontade de Deus e vamos fazer aquilo que nós achamos que é o correto, que é o certo. Mas Ele nos traz de volta.
Ele vai lá e recalcula a rota do GPS. Você já pegou um caminho errado andando de GPS, com o GPS ligado? Já aconteceu isso com você? Você bota lá no GPS o endereço que você quer. E aí você acha que é melhor você ir por outro caminho, né? Porque você é mais inteligente que o GPS, né? A gente já fez isso, eu e meu esposo, né? O GPS traça uma rota e a gente pensa assim, esse GPS tá errado. E vai pelo caminho que a gente acha certo. A vozinha lá do GPS diz o quê? Recalculando a rota. E muitas vezes a gente faz isso com Deus. Ele traça um caminho e nós pensamos assim, aqui já deu o que tinha que dar, eu vou pegar outro caminho, eu vou para outro lugar. E ele vai lá e recalcula a rota para nos levar de volta para aquele caminho que é o que ele quer para nós, para que a gente volte exatamente para o centro da vontade dele. Nós estamos vivendo isso. Nós já pegamos outro rumo, pensando assim, não, aqui não é mais meu lugar. E o que Deus fez? Nos trouxe de volta. E eu tenho certeza que agora nós vamos viver aquilo que muitas vezes nós clamamos e não acontecia. E muitas vezes nós culpamos o lugar. Achamos, é o lugar. Não. É o Senhor testando a nossa fé e a nossa perseverança. Deixe o Senhor testar a sua fé e a sua perseverança. Mas não desista. Continue como essa mulher continuou. E ela diz, e ele diz, ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Que eu e você possamos ouvir isso do nosso Pai. Grande é a tua fé. Faça-se contigo conforme tu queres. Isso é passar pelo teste e ser aprovado por Deus. Ser aprovado por Ele. Então, esse foi o nosso momento aqui de compartilhar o coração. Compartilhando o coração vai ser isso. Amém? É trazer uma mensagem para você daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Nós temos vivido esses dias, né? Eu mesma já disse, depois que eu tive a Sara, eu sofri um aborto espontâneo, um aborto retido, né? E eu pensei assim, não, agora acabou, não tem mais essa de gestação, eu vou ficar com a Esther. Eu tive já o Davi, que nasceu e faleceu, passei por uma redução de estômago, fiz minha parte, né? Tive a Sarinha, uma bênção, e eu mesmo pensava assim, não, agora encerrou na Sara. Eu pensava, mas e Deus? O que ele pensava disso? Não, ele tinha a Manu para nos mandar, né? Tem a Manuzinha, a Manuela, Deus conosco. E ela, em junho, né, daqui 4 semanas, 5 semanas, ela está aqui com nós, né? Está aqui crescendo, se desenvolvendo, e tudo isso é um milagre, porque Deus é que fez, né? Eu já tinha dito que não, eu achava que não, eu achava que nem era mais possível pela minha idade, mas o Senhor, ele continuava escrevendo, ele continua escrevendo a nossa história, embora a gente muitas vezes pensa que acabou. Não acabou. Ele está testando a sua fé, a sua perseverança. Vamos orar? Vamos orar, vamos aqui entregar a nossa vida nas mãos do Senhor nessa tarde. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por cada vida, Senhor, cada pessoa, Pai, que está assistindo essa live, que vai assistir depois. Pedimos a Ti, Deus, Tu és um Deus de milagres, um Deus que cumpre as suas promessas, embora muitas vezes nós não estejamos vendo, o Senhor está trabalhando, Pai. O Senhor está agindo no nosso meio. Embora muitas vezes nós achamos que o Senhor está em silêncio, mas o Senhor está trabalhando. Muitas vezes nós achamos que acabou, que é um ponto final. O Senhor ainda está escrevendo a nossa história, Pai. Tudo isso, Deus, porque o Senhor está testando a nossa fé. Deus, que a nossa fé seja testada e aprovada por Ti, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, fortalece essa pessoa que talvez está pensando em desistir.
Essa pessoa, Deus, que talvez está passando por uma prova. Como dizia essa mulher que nós lemos na tua palavra, ela está passando por uma prova horrível. Mas ela vem até o Senhor clamando, Pai. E que ela não pare nos testes, mas que ela siga continuando, clamando, confiando, perseverando em Ti, Pai. Para que ela possa ouvir no final: mulher, homem, grande é a tua fé. Faça-se contigo conforme queres. Que nós possamos ouvir isso de Ti, Senhor. Que nós possamos viver no centro da Tua vontade. E que a Tua palavra se cumpra em nossa casa, Pai. Senhor, se tem alguém nesse momento orando comigo, assistindo esta live, Pai, que já decretou final em áreas da sua vida em que o Senhor ainda está trabalhando, Pai, que ela possa ver a Tua mão agindo, Senhor, nessa situação. Entrega para o Senhor todas as áreas da sua vida, tudo aquilo que você acha que acabou, que é o fim, que Deus não vai fazer mais nada nessa situação. Entrega e descansa, entrega e clama, entrega e persevera, porque o Senhor ainda está escrevendo a tua história. Senhor, nós entregamos tudo a Ti, Pai, e Te agradecemos. Te agradecemos porque sabemos que Tu és um Deus que nos atende, um Deus que nos responde, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E não se esqueça, você quer ouvir do Senhor, grande é a sua fé? Então não desista. Continue clamando. Não olhe para as adversidades e para as dificuldades. Não bote um ponto final aonde Deus não colocou. Continue ali, porque no momento certo, Ele vem. Ele muda a tua história. Amém? Domingo, às 18 horas, não se esqueça, domingo, às 18 horas, o nosso culto, né? Você pode estar vindo de forma presencial, tanto às 9 da manhã, quanto às 18 horas aqui em nossa igreja, na Rua Uruguai 2104. Agora, se você não pode, se você tem alguma dificuldade, alguma comorbidade que te impeça de estar no culto de forma presencial, você pode assistir a live, então, às 18 horas. Sábado também, às 14 horas, temos aqui na igreja o momento ali do Espaço Team, né? Você adolescente, você é o nosso convidado. Na terça, às 20 horas, a nossa live do culto. E na próxima quinta-feira, a irmã Claudete estará aqui com você, trazendo o estudo do Sermão do Monte. Não perca as programações aqui da igreja. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Deus abençoe você e que, assim como essa mensagem te abençoou, possa você compartilhar e abençoar outras vidas também. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.